dia. Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo hoje. Hoje é um dia muito especial para todos nós, brasileiros. Hoje é o dia de Zumbi, Dia da Consciência Negra. É um dia importante porque a gente pensa num dia de resistência. Não só lembrando o Zumbi dos Palmares, que resistiu, que lutou, mas, sobretudo, todos aqueles que nós sabemos o nome de aqueles que nós não sabemos, todos aqueles que entraram na história oficial do país e aqueles que fazem todos os dias sua história de luta e de resistência. Então, hoje, Dia da Consciência Negra, é dia de pensar a inclusão, a diversidade e o respeito. Perfeito, Si, obrigado. Então, nesse dia importante de pensar tudo isso que a Si falou, é importante a gente entender que quando a gente discute a questão de gênero, a questão racial, a gente não está falando pura e simplesmente dos direitos da população negra que continuam sendo ignorados aqui no Brasil. Muitas vezes a gente tem que entender que com esse mundo interligado, esse mundo globalizado, as grandes empresas acabam tendo danos imensos quando não aprendem a tratar corretamente as pessoas com o respeito que lhes é devido. Então eu vou falar um pouquinho, né, de um ano aí, que inclusive está fazendo, da morte de João Alberto, né, no Carrefour lá do Rio Grande do Sul. Por que isso é muito simbólico para a gente, né? Só relembrando um pouquinho o caso, né? O João Alberto foi aquele cliente negro que foi espancado até a morte numa unidade do Carrefour lá na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Isso teve uma repercussão midiática imensa, né? A empresa, ela perdeu muito com isso por conta dessa publicidade negativa, né? Basta lembrar que no dia seguinte houve manifestações enormes na porta do Carrefour, né? Isso gerou uma comoção gigantesca nas redes sociais. Muitas vezes o que se propôs abertamente foi um boicote ao Carrefour, né? Então exatamente isso, as pessoas se engajavam na rede social para fazer com que outras pessoas não comprassem. Então vocês imaginam em termos de publicidade negativa que teve isso para o Carrefour. Agora, além dessa publicidade negativa que afeta de maneira muito danosa a imagem da instituição, vocês pensem o seguinte: o Carrefour fez um acordo com o Ministério Público lá do Rio Grande do Sul e teve que desembolsar tanto em ações afirmativas quanto num fundo antirracial 144 milhões de reais. Ele gastou cerca de 115 milhões nessas ações afirmativas, né? E gastou mais 29 milhões para esse fundo antirracismo. Sem contar que o Carrefour montou uma equipe própria, né, de segurança, eles deixaram de terceirizar, né, deixaram de delegar para terceiros essa tarefa, mudaram completamente os procedimentos dessa equipe de segurança. Enfim, o gasto somado a isso tudo foi gigantesco para o Carrefour. A gente está falando por baixo 144 milhões por conta da falta de preparo, né, a falta de humanidade, a falta de traquejo de se tratar corretamente um consumidor negro, por conta de algo que as pessoas insistem em dizer que não existe no Brasil, que é o racismo estrutural. Então vejam como, do ponto de vista econômico, em termos de imagem, como essas empresas perdem com isso. Então, quando a gente está falando que essas ações elas servem para determinar, reorientar o que as grandes organizações, aliás, as organizações de qualquer porte devem fazer no Brasil, é porque isso é muito sério. As empresas que não se atentarem a tratar de maneira correta os seus consumidores negros, né, a entender a diversidade, a entender a importância disso, vão ter perdas, inclusive econômicas. Nós vivemos uma nova época, então quando a gente fala em racismo estrutural, quando a gente fala em um tratamento diferenciado que a população negra ainda tem no Brasil, é justamente para combater isso. Em essência, o que a gente está falando é uma luta da civilização. A civilização não comporta mais esse tipo de tratamento. A pessoa sai um dia para fazer compra e de repente ela nem volta mais para casa. Então é disso que a gente está falando. Em última essência, é um caso de civilização. E só para fechar o caso, né, para vocês entenderem como deu isso,
Das 6 pessoas envolvidas, né, os 2 seguranças eles continuam presos e 4 funcionários do Carrefour eles respondem em liberdade, mas respondem como réus no processo. Então é dessa maneira que parou e é nesse pé que está a questão do Carrefour, tá? Então agora eu queria passar um pouco para o Paulo, ele vai falar de questões legais, envolvendo inclusive a questão de injúria racial versus racismo, que está tendo uma mudança importante recentemente no Brasil. Vamos lá, Paulo? Olá, muito bom dia, Si, muito bom dia, João, Bom dia. muito bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria de falar desse dia, não só sobre lei, mas fazer primeiro um adendo ao que o João comentou das implicações para as instituições. Na última sexta-feira, foi inaugurado em São Paulo o PROCON racial. Olha que avanço para nós. Então, se uma pessoa agora for perseguida no mercado, for discriminada, sofrer algum tipo de assédio, já tem um canal específico para fazer essa abordagem, e é uma abordagem muito específica agora. Bom, e no que se refere à consciência negra? Desde 1971, quando eu digo para vocês, amigas e amigos, foi instituída a aceitação da origem negra na formação desse nosso povo sofrido brasileiro. E de 20 em 20, de lá para cá, se passaram nada mais, nada menos do que 50 anos. Meio século de luta. Parece que foi ontem, mas graças aos nossos antepassados, temos um hoje. Ah, Zumbi, que saudade do seu zumbi do zumbi, porque isso faz com que ecoe até hoje em nossas gerações. Mas ainda falta muito para deixarmos de ser um apêndice na nossa sociedade. A Lei 12.519 de 2011 oficializou a data do calendário de comemorações, mas ainda não é um feriado nacional. O projeto ainda engatinha nas camadas perfiladas da Câmara dos Deputados desde 2013. De lá para cá, 15 dos 26 estados editaram leis instituindo esse feriado. Mas nem eles, nem todos os municípios desses estados ainda adotaram a lei. Mas o que importa é que ainda temos muito a trabalhar nas nossas bases, e é na educação que nós temos a solução. Eu poderia abordar essas leis em 3 bases: filosófica, histórica e contemporânea, à praia da nossa querida Silvana. Filosófica, porque consciência sobre a ótica jurídica implica em que temos que fazer justiça para enterrar os erros do passado. Sobre o aspecto histórico, nós temos que divulgar a nossa história. Isso é fundamental para revelar as desigualdades esculpidas no artigo 5º da nossa Constituição de 5 de outubro de 88 e acabar com as violências que ainda temos. E, por fim, sobre a ótica contemporânea, tudo que ainda temos hoje nos remete à importância de discutir a temática da consciência negra. Isso é tudo e muito para além das leis. Mas o que importa falar de leis num dado importante de avanço nessa luta é que no dia 18/11/2021, segundo o entendimento do nosso Supremo Tribunal Federal, o Senado, enfim, aprovou a PL 4373 de 2020, que agora tipifica o crime de injúria racial como crime de racismo e vai passar a ser imprescritível e inafiançável. É isso, Sim e João e meus queridos telespectadores. Beleza, sim. Bom, não dá para também não se emocionar com a emoção do Paulo. Eu acho que essa emoção é a emoção que nos atravessa, né, todos os dias, não só quando é dia da consciência negra,
mas quando a gente tem que enfrentar a ausência da consciência, né, social, de inclusão, de diversidade, que ainda é tão recorrente no nosso país. Mas assim como o Paulo e como você, Caetano, eu quero trazer a perspectiva de que a luta é possível, de que o avanço se dá e é necessário reconhecê-lo. A gente tem visto, muito especialmente neste ano e no ano passado, um avanço no pensar a imagem do negro, né, no Brasil. E um dispositivo é, sem dúvida nenhuma, a publicidade. Nós sabemos, né, que esse negro, né, essa história, a nossa história, ela sofreu o processo de apagamento. E trazer isso, né, trazer as nossas imagens à tona, é também um avanço no processo histórico do nosso povo. E eu queria destacar, então, que a gente tem percebido positivamente uma diversidade e uma inclusão para que essa imagem que a gente sempre construiu, uma imagem branca, de classe média, né, como se o Brasil fosse totalmente essa imagem que se apresenta nos modos na publicidade, nas novelas, na cultura, enfim, isso está sendo desconstruído. É claro que isso tem que ser compreendido não como caridade, né, mas é uma necessidade de negócio. Né? A gente tem avançado nesse aspecto. É óbvio que ainda a gente pode cair na trama das cotas de gênero, de raça, de etnia, mas a gente tem que perceber, né, que a nossa face, a nossa cor, a nossa diversidade tem tomado hoje um outro espaço. Então, que esse reconhecimento consiga nos levar ao aumento, né, dessa possibilidade. Porque nos apresentarmos, nos mostrarmos, mostrar não apenas uma cor, mas mostrar o nosso país. Este é o Brasil. Né? Nós temos ainda muito a percorrer. Né? A gente tem dados da PNAD que indicam que os negros ainda ganham 17% menos que os brancos. Né? Que mulheres negras ainda são mais vítimas de morte por feminicídio, morte materna, que nós ainda, mulheres negras, ainda ganhamos menos que homens negros, né? Somos a base da pirâmide. Então, nós temos dados ainda que são tristes e que demonstram o racismo estrutural no Brasil. Mas, com a mesma emoção que o Paulo falou, eu queria colocar aqui, né, que é a emoção que não nos fragiliza, mas é uma emoção que demonstra o quanto nós temos de humanidade, de solidariedade e de capacidade de luta, né, para buscarmos o que não que nos é dado, mas o que é nosso por direito, que é um espaço de igualdade, de civilidade na nossa sociedade. Muito bom, Si. Belíssimas palavras, como sempre. Paulo, muito bom a gente sentir, eu adorei as palavras da Si. Isso daí demonstra humanidade, empatia, força, né? E eu acho que a gente realmente acaba ficando dessa maneira, né? A gente se emociona porque a gente entende o quanto, né, as pessoas sofrem. A gente viu ontem no Jornal Nacional o que aconteceu com aquele rapaz. Enfim, infelizmente acontece todo dia. Nós lutamos para que simplesmente a diversidade no Brasil seja encarada como ela é, um fato positivo e que faz de nós uma nação miscigenada e um povo que construiu uma civilização diferente. Eu acho que isso é fundamental para entendermos o Dia da Consciência Negra, é um dia para entendermos o quanto somos uma civilização diferente. A civilização brasileira é a civilização de um povo essencialmente miscigenado. E se a gente não aceitar o negro como um fator
preponderante, fundamental dessa miscigenação. Em essência, a gente nunca vai entender o que é a civilização brasileira. Essas são minhas últimas palavras. Desejamos um ótimo Dia da Consciência Negra a todos e, em nome da CASAF e de todos os que empreendem essa luta, a todos, axé. Axé. Axé.